Boa noite a todos, bem-vindo à nossa casa, o Centro Espírita Alvorecer Cristão, nessa noite de domingo. Esse friozinho convidativo à reflexão, à introspecção. Hoje nós temos alguns recados para todos aqui, para o pessoal que está no Facebook, o pessoal aqui presente na casa. Nós temos o convite da Escola de Aprendiz do Evangelho, nós podemos participar, nas quintas-feiras, a partir das 14 horas, aqui na casa. São todos bem-vindos, é um curso gratuito, maiores de 18 anos, e é uma oportunidade única de nós podermos, juntos, aprendermos sobre o Espiritismo, a perspectiva catecista, podemos compreender por que estamos aqui, de onde viemos, Jesus é um missionário, como entendemos Deus, nosso Pai, as questões que normalmente temos curiosidade. A gente lê os livros espíritas, tem várias lives, tem vários programas na internet, e é uma oportunidade de uma construção coletiva, num processo fraterno, de estarmos aqui na casa, aprendendo, trocando, nos orientando. Muitos de nós sabemos muito mais do que as pessoas que estão aqui se propõem a orientar. Essa que é a verdade. Então, por isso que é uma troca, é uma conversa, é um aprendizado coletivo. Alguns têm informações, experiências, conhecimentos. A equipe que está aqui também tem a sua experiência e conhecimento. Então, é nesse sentido que a gente consegue, nessa troca fraterna, um aprendizado, sobre a luz do Espiritismo. São todos bem-vindos, E, por favor, divulguem para que a gente possa estar aqui. Tudo bem? Bem, nessa noite que estamos aqui, eu quero aproveitar também para dar mais um recadinho. Venham conhecer o trabalho social aqui do Lar do Alvorecer Cristão. O Lar do Alvorecer Cristão, além desta casa, do Centro Espírita, tem outras unidades que fazem também trabalhos visando o desenvolvimento humano. Aqui a gente busca o aprimoramento espiritual. Nós temos um CI para crianças, até 4 anos de idade, ali é o seu desenvolvimento, também físico, emocional. Temos também o LAC 2, que a gente chama de LAC 2, é um centro de criança e adolescente aqui pertinho, que são crianças que estão na faixa de 6 a 14 anos, que têm a oportunidade de ampliar o seu conhecimento, a sua convivência com a família, aprender uma moral cristã, aprender um pouquinho de habilidades socioafetivas. É um trabalho muito bonito, são 120 crianças. E temos aqui ao lado, parede com parede, o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, todos nós conhecemos alguém que está angustiado, pensamentos suicidas, pessoas que estão buscando uma oportunidade de falar, de trazer suas angústias. Então, nós podemos encaminhar para o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É nessa oportunidade que essas pessoas podem, assim, estar fazendo as suas angústias e, quem sabe, numa conversa, num diálogo, elas possam repensar as suas vidas e buscar outros caminhos que possam, assim, encontrar. Enfim, podemos encaminhar pelo Centro de Valorização da Vida, podemos conhecer também os trabalhos aqui na casa, e são bem-vindos voluntários, doações, qualquer forma de ajuda e colaboração, tá bem? São todos convidados. Bom, vamos então fazer uma prece para estarmos tratando da mensagem desta noite. E para que a gente possa então começar um ambiente sereno, tranquilo, harmonioso, que nós possamos os nossos corações vibrar fraternidade, solidariedade, paz, e sentir aquele abraço fraterno, aquela presença amorosa, nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, que possamos sentir a paz espiritual e assim sentir também amigos amorosos como Maria de Nazaré, Jesus o nosso Mestre, Deus o nosso Pai, que nos acolhe nessa noite, nos abençoa, nos fortalece espiritualmente, e emanados nessa vibração, desse poder espiritual,
nós nos unimos a eles com as palavras que Jesus nos ensinou através do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, estamos presentes, estamos juntos, estamos prontos, né? Para falar de um tema bem interessante, que é o ambiente profissional. Falarmos também sobre a importância da prece no nosso ambiente profissional e também sobre a importância da tolerância. Nós temos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz algumas orientações, mas especificamente no Livro dos Espíritos, nós vamos ter, no capítulo 3, as leis morais. Entre as leis que ali no Livro dos Espíritos, Kardec, através dos Espíritos, vai trazendo para nós uma série de informações, nós temos uma lei muito específica, dentre outras que ele cita, que é a lei do trabalho. Então, já inicialmente, Kardec, através das orientações dos Espíritos, já nos fala que o trabalho é uma lei. E quando ele diz que é uma lei universal. O que significa ser uma lei universal? Uma lei universal é que isso está presente na natureza, no planeta, isso afeta a todos nós, humanos, animais, a todos os seres. Olha, como assim os animais trabalham? Os animais têm compromisso? Sim, sabendo que são criaturas em estágios de evolução primários, mas que eles necessitam buscar a sua alimentação. É o passarinho que vai lá pegar comida, levar os seus filhotes, leva no ninho, coloca na boca de cada animalzinho. É o animal lutando na selva para poder sobreviver e conquistar assim, a sua alimentação para a sua sobrevivência. Então nós vamos ver, em todos os reinos, a expressão do trabalho como um propósito de evolução. Essa é uma grande importância, a lei do trabalho. E para nós humanos, por que nós estamos sujeitos à lei do trabalho? Por que todos nós precisamos trabalhar e desenvolver? Bem, contrário a outras religiões que entendem que o trabalho, ele é um martírio, é uma punição. Acredita-se, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, como eles foram expulsos, a punição deles, de terem comido a maçã, e eles terem, assim, dessa forma, transgredido uma lei divina, a punição deles seria o trabalho. Ganharás o teu pão através do suor do teu rosto. Uma passagem que é uma metáfora, uma passagem que tem diferentes sentidos e significados, mas que para alguns religiosos ou pessoas que levam ao pé da letra as palavras, como se aquilo fosse transcrito literalmente, o que está sendo trazida essa mensagem, entendem então que o trabalho, ganhar teu pão através do teu suor, não no enfoque de ser uma conquista, não como ser uma virtude, mas sim uma punição. Então, nesse sentido, o Espiritismo tem uma visão que o trabalho é um prêmio, o trabalho é uma conquista, o trabalho é uma bênção, é uma libertação espiritual. Como assim? O que eles estão, onde eles tiraram, esse conhecimento, essa explicação? É lá mesmo, no Livro dos Espíritos, nós temos informações preciosas que dizem assim: vamos pensar ao contrário. O que aconteceria com um homem que ficasse na ociosidade, que nada fizesse? Mente vazia, oficina do diabo. Então, angústias, pensamentos mórbidos, tristezas, eu sou incapaz, eu sou insignificante, e essa pessoa vai então ficando cada vez mais triste, angustiado, com mais medo, com mais insegurança, e nada contribui para si e para o outro. Então, se o homem não trabalhasse, ou se ele simplesmente não fizesse nenhuma atividade, o que aconteceria com ele?
ele ficaria então paralisado, ele não desenvolveria competências, habilidades, não desenvolveria a parte cognitiva, mental, física e espiritual. Vejam, as pessoas que, por uma fatalidade, por um compromisso espiritual, nasceram com um grande comprometimento cognitivo ou físico e não podem sair de uma cama, essas pessoas sofrem porque não podem, né, trabalhar, exercitar, se desenvolver, conviver em diferentes grupos. Então é nessa perspectiva que nós temos, né, que o trabalho ele ilumina a nossa alma, ilumina o nosso ser. Bom, as competências, né, que nós temos, além de eu aprender a me relacionar com as pessoas, aprender técnicas novas, eu aprender a me relacionar coletivamente, eu desenvolver fisicamente, porque eu carreguei, eu andei, né? Porque para nós o trabalho é toda atividade útil. Uma dona de casa, ela é tão ou mais trabalhadora do que um diretor de uma empresa. Ela se ocupa da casa, dos filhos, da limpeza. Talvez ela seja uma gerente mais competente do que um gerente de uma empresa. Então a questão não é se essa pessoa está ligada a uma instituição. Né? Muitas pessoas que estão comprometidas, estão numa cama, estão num leito, não podem trabalhar, fazem um excelente trabalho espiritual. Elas oram pelas outras pessoas. Elas aconselham aquela cuidadora que vem com problema, com dificuldade. Ela orienta uma criança que está, né, sofrendo. Isso também é um trabalho. Né? Enfim, entendemos assim que, além disso, o trabalho nos dá uma oportunidade maravilhosa. Nós deixamos um legado para alguém. Alguém escreveu um livro, deixou um livro, alguém plantou uma árvore, deixou frutos, alguém deixou uma experiência, um conhecimento, alguém colaborou numa instituição. Né? Então, todos nós, de alguma forma, estamos também colaborando para o nosso planeta, para o nosso ser, para o nosso grupo. Né? Bem, sobre o aspecto social, nos diz o Espiritismo que a grande importância da nossa convivência, e especialmente o trabalho nos dá essa oportunidade, de nós desenvolvermos a fraternidade e a solidariedade. É no convívio, é na troca, é na experiência que eu aprendo a ser fraterno, a eu interagir com o outro, lembrando que ele é um ser espiritual em diferentes estágios, que eu estou em um, o outro está em outro, e nessa convivência nós ensinamos, nós aprendemos, nós nos transformamos, né, espiritualmente também. Bem, para que a gente possa ter todo esse desenvolvimento, essa oportunidade, né, de estarmos nos evoluindo, nós precisamos de um ambiente salutar, um ambiente sadio. Seja o ambiente da minha casa, o meu lar, seja o ambiente do meu consultório, seja o meu ambiente, uma empresa, eu preciso que esse ambiente tenha sustentação espiritual. Como vocês preparam o ambiente de trabalho de vocês? Como vocês começam a sua jornada? Vocês fazem uma prece, vocês abrem um livrinho lá, de sabedoria, vocês fazem pensamentos positivos, fazem uma meditação. Como nós preparamos esse ambiente? Né? Como eu preparo o meu espírito, o meu ânimo para começar aquela jornada de trabalho? Será que eu já piso na empresa pensando, eu vou encontrar aquele cara, meu chefe vai me cobrar de novo, eu não gosto nem de lembrar? Então, se eu tenho esses sentimentos, essas angústias, eu vou precisar pensar o que está acontecendo, que esse ambiente está me afetando, está mexendo no meu humor. Eu preciso mudar esse padrão vibratório. Eu tenho que ler esses sinais para mudar meu pensamento. Nós queremos um ambiente que tenha colaboração, cuidado e construção. Um ambiente que colabore, que coopere uns com os outros. Porque a obra, o final do que nós estamos fazendo, é de todos nós. Ninguém realiza uma atividade sozinho. Se nós pensarmos um minuto, quando chegamos aqui, a luz estava acesa, a água estava no lugar, o banheiro estava limpo. Quem fez isso? Nós nem sabemos quem são essas pessoas.
Né? Quando chegamos no nosso trabalho, tem alguém fazendo a comida, tem alguém, né, se ocupando. Então, é um trabalho coletivo, onde alguém está preparando o ambiente para que eu realize o meu trabalho. É alguém que está fazendo uma faxina, é alguém que está fazendo um café, é alguém que está fazendo um relatório que vai me fornecer para que eu possa desenvolver as minhas atividades. Mas, como já dizia Chico Xavier, o difícil não é viver, é conviver. E aí eu tenho pessoas diferentes, pessoas difíceis, pessoas com diferentes níveis evolutivos. E aí começa aquele ambiente onde às vezes a maledicência, né, a fofoca, né, a competição, são, né, ruídos, né, são problemas que afetam esse ambiente espiritual. Como é possível conviver com pessoas difíceis? Como é possível conviver com pessoas que pensam diferente de nós? Né? Esse é o nosso desafio. Né? Por isso a importância da tolerância. Eu tolerar as falhas, tolerar os defeitos, aquelas pessoas que são mais exacerbadas, mais vaidosas, que são os donos da verdade, ou aquelas pessoas mais tímidas, mais medrosas, que não assumem responsabilidades. Né? Então, como conviver com essas diferenças? Então, é através do autoconhecimento, da disciplina, da tolerância e de um propósito humanista. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo esse trabalho? Às vezes me ajuda quando eu alinho o meu propósito. Eu não estou aqui por essa pessoa. Eu estou aqui pelo grupo, eu estou aqui pelo resultado do meu trabalho. Então isso talvez me dá força, meu propósito, para que eu supere as dificuldades, as agressões, muitas vezes, né, e as injustiças. É eu não olhar no outro que me afeta, mas olhar além do outro e daquilo que eu pretendo e posso realizar. As perguntas que normalmente a espiritualidade nos fazem, né, muitos relatos espíritas, a pergunta não é porque que, nossa, coitadinho, você sofreu, você foi injustiçado, você perdeu o emprego, você foi expulso. A pergunta é como você conseguiu sobreviver a tudo isso? Conta para nós que virtude foi essa que você superou as dificuldades. Como é que você conseguiu ficar tanto tempo lá? Que qualidades, que méritos, que competências você teve, que você desenvolveu, que você ficou lá, apesar de um ambiente insalubre. Né? Como é difícil, muitas vezes, lidar com dor, sofrimento, angústia, emergência e ter pessoas descompromissadas, quando a injustiça grita dentro de nós. Né? Como é difícil. Então, essas pessoas que lidam em pronto-socorros, que lidam em juizados, que lidam na prisão, que lidam... Como elas precisam de autoconhecimento, precisam de autodomínio, disciplina das suas emoções, para estar alinhados com o seu compromisso profissional. Nós entendemos que nós seremos recebidos na espiritualidade e seremos convidados a compartilhar com os demais espíritos as nossas vitórias, as nossas conquistas de superação. Como eu venci, como eu colaborei. Por quê? Porque o sofrimento, os problemas, isso vão ter muitas e muitas histórias, não menos importantes, mas que vão ser consideradas, mas o mais importante é o que eu aprendi com essa experiência, o que eu aprendi com esse, né, da gente estar convivendo, né? Eu tenho um grande amigo que ele disse que graças ao chefe dele, ele não reencarna mais. Do que ele já passou com esse chefe já fez, ele trouxe um espírito de luz. Porque, olha, conviver com essa pessoa há 20 anos, eu fiz a minha reforma íntima. Eu sou um anjo, eu não reencarno mais, né? E se a gente, depois da risada, fizer uma pergunta, conta uma historinha, senta que lá vem muita história. Então, melhor a gente nem provocar, né? Então, tem muita história pela frente. Então, o quanto que, muitas vezes, esses desafios são testes para todos nós desenvolvermos a dignidade, o autorrespeito, a autoestima. Eu superei os desafios. Ao invés de dizer, eu fui embora, eu
eu tive medo, eu fiquei frágil, eu não dei conta. Deixa eles que fiquem com tudo, eu não faço nada, eu não sou ninguém. Às vezes é um mal menor que a gente tem que considerar. Muitas vezes, né, quando o limite da minha saúde mental, a minha saúde física, diz que eu preciso, né, abrir mão, então a gente muda de trabalho, a gente muda as condições, né? Que em primeiro lugar está a vida do espírito. Né? Então tudo isso é ponderado. Mas nós não podemos esquecer que o trabalho é uma lei universal, que temos também um compromisso. Nós estamos aqui para ajudar o grupo, as pessoas a crescerem, a se desenvolverem. Nós temos um propósito, ninguém está a passeio. Eu fui convidada nessa encarnação a colaborar onde? Na saúde, né? No meio ambiente, fui convidada para ajudar na economia. Em que área eu fui convidada pela espiritualidade para contribuir com o desenvolvimento do Brasil, a pátria do Evangelho? Né? Tem colegas que falam, puxa, eu tenho encarnado na Suíça, mas você teria outros problemas. Eu poderia ter encarnado no Japão. Tem gente que está aqui, né? E nasceu lá. Né? Então, na certeza que tem um plano, né? Tem uma rede de afeto, tem uma rede programada para todos nós, e que nós somos aquele fio que tece, aquele fio que faz um tecido. Né? Então, a grandeza, né, da sabedoria espiritual, que faz com que tudo isso para que haja o meu desenvolvimento individual, o desenvolvimento coletivo. O que você está deixando de melhor para o outro que vai ocupar o seu lugar? Quando você sair do lugar que você trabalha, quem vai sentar na sua cadeira? Quem vai realizar o seu trabalho? Como ele vai lembrar de você? O que você deixou de ligar? Né? Então são algumas perguntas que nós temos que nos fazer, né? E para que a gente possa fazer o nosso melhor, para que a gente possa, dentro das possibilidades, né, a gente possa contribuir socialmente, espiritualmente. Esse ambiente é que faz toda uma diferença nas nossas vidas. Então, a prece, né, ela é fundamental. Né? Eu tive uma experiência na minha vida que eu nunca imaginei que dentro da Marinha eu podia fazer um evangelho. Numa época, mais de 20 anos atrás, né? E a colega foi uma telefonista, naquela época era telefonista, que existia. Então, vamos fazer na hora do almoço? Mas se alguém pegar muito bom, totalmente militar, que é laico, como é que a gente faz? Não sei o que aconteceu, durante anos ninguém pegou. Né? E a gente fazendo uma prece, o evangelho, sempre na hora do almoço, uma vez por semana, aquele ambiente nos ajudou, né, a cuidar e sermos cuidados principalmente. Né? E hoje, com mais liberdade, né, com espaços mais propícios, a gente pode fazer na nossa mesa de trabalho, né, ou em casa, vibrando no ambiente, ou no próprio local, com pessoas que têm o mesmo propósito. E no nosso caso era ecumênico. Nós tínhamos evangelhos, tínhamos espíritos. Né? Isso aqui vai dar uma confusão? Não. Aqui era só para rezar. Né? Então, às vezes, assim, a gente não sabe, né, da onde vem uma força. Né? Quando você tem um propósito de fazer o bem, as coisas acontecem da mesma forma. A gente só precisa, às vezes, ter uma iniciativa. Às vezes, a gente só precisa acreditar que as coisas acontecem. Bem, era essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês, né, nessa noite, e que possamos, então, agora, fazer a nossa prece para sermos encaminhados perto do passe, e vamos exercitar o trabalho do amor, o trabalho da caridade, o trabalho de orar para aqueles que necessitam, especialmente nós mesmos. Então vamos assim fazer uma vibração amorosa de luz e de paz por todo o planeta Terra, por todo o universo, né? E que nós possamos assim pensar que nesse momento onde temos muitas diferenças políticas, diferenças de ideal, muitas dificuldades, que possamos apaziguar, que a paz reine acima dos interesses, dos desejos, das necessidades de cada um.
que possamos vibrar pelo Brasil, sua pátria do Evangelho, pelo fortalecimento daqueles que estão à frente da liderança, na construção, subsidiando o nosso trabalho, o nosso bem-estar, os políticos e lideranças que abraçam os compromissos maiores com todo um povo, uma coletividade. E as nossas vibrações cheguem a todos os ambientes de trabalho, onde a competição, onde o medo de perder o emprego, onde o desespero por conflitos éticos, de atitudes não dignas estão sendo impostas, enfim, por uma infinidade de situações onde esse ambiente perturbado dificulta a colaboração, a paz e o bem-estar, possam ser dissipadas essas energias negativas. Que possamos, em nome do amor, da luz e da paz, fortalecer as nossas comunidades, o lar do Alvorecer Cristão, essa casa, todos os trabalhadores, as nossas famílias, o nosso local de trabalho e que nós mesmos, que não nos falte confiança, fé, esperança e tolerância nos momentos difíceis, nos ambientes que nos encontramos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aguardar um minutinho que o passe vai começar.